Muito bem. Nós temos aqui 13 minutos. Eu vou tentar atender o máximo de pessoas, mas sabendo que tem, por exemplo, o Nelson tem problema para chegar no aeroporto. Então, eu gostaria de ver aqui, temos 4 inscrições, 5 pessoas, 6, 7. Vou tentar atender, tem o Rogério aqui também. Cadê quem está com os microfones, por favor? Tá. Vou tentar atender pela... Antes eu queria só dizer o seguinte... Antes eu queria dizer para a Alicia só o seguinte, Alicia, que aqui desde 2007, desde a criação da EBC, a TV Brasil tem ombudsman, a TV, as rádios do sistema EBC e também a Agência Brasil, nossa agência de notícias. E a nossa, aqui nós chamamos de ouvidor e ouvidora, agora a Regina Lima, que está aqui presente, a sua colega ouvidora ou ombudsman da EBC. Okay. Eu sou o Rogério Brandão, diretor de programação e produção da TV Brasil. Na verdade, eu gostaria não de fazer uma pergunta, mas eu gostaria de saudar a mesa pela qualidade da apresentação, pelas informações trazidas, né, a todos, Nelson, Florência e a Alicia, suas explicações, e a Adelaida, em especial, pela nossa sinergia com a programação infantil, nosso compromisso com a infância, que é uma missão da TV Brasil. E eu espero que nós possamos fazer aquela coprodução juntos para poder avançar e trazer um pouco do know-how da Colômbia, da produção infantil da Colômbia para a grade da TV Brasil, que esse também é o nosso papel. Muito obrigado. A nossa também, né? Lumko from South Africa. Lumko da África do Sul. Alicia, eu queria fazer uma pergunta rápida. Qual é a relação entre você e o FCC? Qual é a relação entre você e o FCC? A comunicação responsável pelas comunicações. A Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos. Não há nenhuma relação. Cabe a uma organização de notícia individual. The media in the U.S. is pretty much self-regulated. Bastante autorregulada. Você precisa ter uma licença do FCC para ter uma emissora de televisão, mas é bastante fácil obter essa licença, na verdade. Pois não. Temos aqui. E aqui. Olá. Vamos fazer 3 de uma vez? Bom, eu sou Cristiana Freitas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Florência e se a Adelaide puder comentar um pouco também. Considerando que as empresas de comunicação estão historicamente estruturadas sobre as diversas mídias que as compõem, como é que vocês veem o desafio de desenvolver conteúdos cross-mídia nesse contexto e como que vocês venceram o desafio cultural junto aos profissionais da TV ou do rádio para desenvolver esses conteúdos cross-mídia? Quer dizer, como que as empresas podem se organizar para resolver essa questão de produção de conteúdo cross-mídia dentro, considerando as diversas mídias que as compõem? Bueno, es una pregunta muy... Uma pergunta... Olá. Oi. Já faz logo várias perguntas. Bom, meu nome é Braulio, eu trabalho aqui na Superintendência de Rádio da EBC. A minha pergunta vai para o Nelson e para a Florência especialmente, mas quem da mesa quiser comentar, fique à vontade, claro. Sempre me chama a atenção essas explanações sobre o futuro, sobre a convergência, sobre as possibilidades, e principalmente aqui foi falado muitas vezes do papel protagonista que a comunicação pública tem que ter na inovação, nos formatos e tal. Mas a nossa realidade, e aí eu vou inclusive usar aqui uma denominação que a Tereza sempre costuma colocar nas apresentações dela, de que nós somos sistemas públicos de comunicação tardios. Nós estamos iniciando um processo de sedimentação, de construção desses sistemas públicos. Então, a gente se depara com um dilema, que é o dilema de resgatar um déficit comunicacional que existe e dar conta dos desafios do futuro. Eu acho que esse dilema ele se expressa em 3 áreas específicas, assim, muito claras. Uma eu falei ontem,
que é o desafio da cobertura. Como dar conta da cobertura analógica, o déficit da cobertura analógica e o desafio da cobertura digital. Mas também em outras duas áreas. Na questão da plataforma, das linguagens, como a gente dá conta de fazer uma boa televisão, um bom rádio, que no formato como eles já existem hoje, e resolver esses dilemas da convergência, das plataformas cross-mídia, essas coisas todas. E também o terceiro desafio desse dilema é a oferta. Né? A gente fala muito em segmentação da comunicação, mas a gente sabe que a televisão generalista, o rádio generalista, ainda tem um papel muito importante na sociedade. E vai, penso eu, ainda existir por um bom tempo, ou coexistir com essa comunicação segmentada. Então, na verdade, a minha pergunta é, como enfrentar um dilema de resolver o que a gente não resolveu até hoje, o nosso déficit de comunicação pública e os desafios do futuro? Eu sou Cristiano Menezes, sou gerente regional das rádios EBC no Rio de Janeiro. Eu gostaria só de procurar saber da Alicia Shepard, como é que funciona exatamente a sua equipe? Não é? Vocês trabalham a partir de demandas do público exclusivamente, ou vocês também funcionam com base em suas próprias espontâneas observações? E também gostaria de saber sobre a intensidade da busca desse serviço por parte do público. Vou pedir só para o Nelson responder primeiro, que ele está apurado por causa do avião, precisa ir para o aeroporto. E aí depois se Adelaide e Alice, ok? Ainda tenho alguns minutinhos, vou pegar a carona aí, gentil. Em relação à sua pergunta, desculpa, o seu nome eu não guardei. Braulio. Braulio, eu, com toda franqueza, eu acho que eu não gostaria de ter ouvido esse teu discurso vindo de uma pessoa que está na EBC. Com todo o respeito, todo mundo, eu acho que essa inquietação, esse tipo de discurso, ele não ajuda em nada o avanço que nós temos que esperar e exigir da mídia pública. A mídia pública ela tem que estar na vanguarda desse processo, justamente pela razão que você mais coloca, porque isso não demanda recursos. Isso demanda inteligência, pensamento, vontade, desejo de evoluir. Se a gente não tem isso, Braulio, se a gente não tem esse desejo de estar na frente, esse desejo de indicar a quem vem atrás o que deve ser feito, a gente acaba repetindo todos os vícios da mídia privada, né? E aí sim, com muito menos recursos. Não é à toa que a gente vê, não só na TV Brasil, vamos falar a verdade, na TV Brasil também, e em muitos outros lugares. Eu sei que a TV Brasil se esforça por mudar esse quadro, mas não é à toa que a gente vê com tanta frequência a repicar a programação, não apenas programação, como também os modelos de produção dessa programação, né, de uma forma mais precária, de uma forma mais, com todo respeito ao termo, em cópia mal feita. Isso acontece também na mídia privada. Uma época, numa emissora de televisão que eu trabalhei há anos, tinha um programa que era uma cópia mal feita de um programa da Globo. E entre outras coisas, eu fui chamado a reformar esse programa. E houve uma reação dentro da própria emissora, porque as pessoas se acomodam a isso, não é, Braulio? E nós não devemos nos acomodar a isso. A vida ela pode ser melhor do que isso, né? E nós atuarmos como funcionários públicos dentro de uma empresa privada já é muito ruim. Agora, nós atuarmos como funcionários públicos de uma empresa pública,
aí é fatal. Desculpe, mas eu acho não, tenho certeza que a mídia pública ela tem que estar na vanguarda da construção de novos formatos, de novos modelos de conteúdo, da experimentação. Se ela não estiver na vanguarda, ela vai estar na retaguarda, porque ela não vai ter nem grana para fazer bem feito o que já é ruim. La misma, sí. Bueno, sí. Bueno, no, para tomar el punto. Bom, para pegar o ponto, o argumento. Bom, para pegar aquilo que o Braulio perguntou, eu acho que eu não sei se é um dilema ou se é parte de um processo de mudança de paradigma, onde há um modelo de coexistência de dois modelos que estão coexistindo, que tem a ver com a transformação, a convivência de duas abordagens diferentes que não se excluem entre si. Então não seria um dilema, um dilema é uma situação que não tem saída, que cria um cenário que é muito comprometido perante o avanço da construção. O que você falou é um comentário muito inteligente, uma avaliação inteligente da realidade, mas que não necessariamente... Mas tem a ver com uma mudança de contexto. Eu acho que isso tem a convergência, dá lugar à diversidade, a conteúdos de nichos que podem representar alguns nichos, algumas minorias, não só grupos indígenas, mas também tribos urbanas, por exemplo. Claro, aquilo que é generalista também tem espaço dentro do social. Então existe aqui a convivência daquilo que pode ser mais geral e aquilo que é já um pouco mais particular. O que eu acho é que há forças que estão interagindo aqui e é uma dinâmica de movimento que poderá dar lugar a uma transformação, com coisas com algumas coisas que nós podemos prever e outras não. Então é importante para que os meus públicos, como o Nelson mencionou, estejam continuar a vanguarda, produzir vanguarda, prestar atenção às práticas emergentes da cultura popular, interagir com elas e estabelecer isso como um padrão para criar significado. Temos várias formas de narrar hoje em dia, por exemplo, os mashups, que são basicamente misturas de conteúdos. Tem a ver com a cultura do remix, tem a ver com a cultura de pegar a obra de outro, transformar essa obra e voltar a dar um sentido renovado. Isso começou com os jovens remixando música e hoje existem remixes também de vídeos, videogames, com música, e esses vídeos estão pela internet, no YouTube, e isso é uma excelente oportunidade de ver as tendências de vanguarda da cultura popular. Muitas vezes os meios prestam atenção a essas propostas. Um exemplo concreto é a BBC, e isso faz alguns anos fez um projeto chamado Creative Archive, que colocava à disposição da audiência parte do seu arquivo, mas para produzir formatos com práticas culturais emergentes. Por exemplo, teve um projeto, o chamado Projeto Remix, onde tínhamos clipes de arquivos, tracks de áudio e versões remixadas. A audiência podia criar versões remixadas dessa música, desses clipes, e enviavam para a BBC. É uma maneira de ver, de observar aquilo que está acontecendo e perceber qual pode ser a nossa contribuição para isso. A outra pergunta? Bom, isso é um tema muito complexo, mas que é um dos desafios mais importantes que existe nesse momento. É a questão de como fazer mudança na produção multiplataforma ou cross-platform e como modificar a cadeia de produção. Não só em relação ao perfil dos profissionais, mas também na definição dos formatos. Algumas das medidas que estão sendo implementadas em alguns lugares é mudar os processos de commissioning, que desde o início contempla projetos de multiplataforma,